Saudações, caro telespectador internautas, caros amigos e irmãos, sintam-se cumprimentados por mim, o vosso apresentador, o Silvano Francisco, diretamente no nosso programa Manancial. Estamos aqui nesta tarde começando nossas atividades de hoje. Programa este que traz consigo muita música, muita animação, muita palavra de Deus. Por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no Manancial Espiritual. Por favor, siga-nos a partir das nossas plataformas, no Facebook, Manancial Espiritual, no YouTube, Manancial Espiritual, no TikTok, Manancial Espírito. Bom, estamos nesta tarde com o nosso especial convidado, o irmão Pastola, que vamos tratar de um tema muito profundo, que vamos falar sobre os jovens atuais. Bom, eu queria aqui saudar o nosso especial convidado, o querido amado Pastola. Por favor, sintam-se cumprimentados e saúde os telespectadores internautas, querido amado convidado. Boa tarde, sou Augusto Pastola. Agradecer pelo convite que me é estendido nesta tarde e é um prazer estar aqui para falarmos deste assunto tão importante e que nos identifica. Muito obrigado. Bom, nós, visto que vamos falar hoje um tema muito importante, muito bom, nos dias de hoje, sobre os jovens atuais, querido especial convidado, diríamos o que é exatamente ser jovens atuais? Muito bem. Na verdade, é um desafio como este fala e falando dos dias atuais. O que nós temos que encontrar para tentarmos aqui falar um pouquinho sobre isso é ser jovem. Eu tenho aqui alguma mini definição, um conceito, e a juventude do latim é inventus e significa idade jovem. O que quer dizer é uma fase de muita ideia. Ser jovem é ser alguém de muita energia, é ser alguém de muita visão, é ser alguém de muita perspectiva. Quais são as consequências, quais são as falhas dos jovens atuais e poderiam melhorar? Será que nós, os jovens atuais, temos algumas consequências, algumas falhas e poderíamos melhorar? Será que os jovens atuais, os jovens do passado, andavam assim mesmo, se comportavam assim mesmo? Bom, na verdade, falar das consequências que os jovens atuais enfrentam é falar dos desafios que a mesma juventude enfrenta, desde o mundo foi constituído o mundo. Nós encontramos deste, segundo a palavra de Deus em Gênesis, ela traz-nos uma história e dois jovens irmãos, eles partem por uma prática que era para trazer um sacrifício a Deus, um sendo aceito, o outro não sendo aceito. O outro teve muita rivalidade. Ele não gostou porque o sacrifício dele não foi aceito e daí partiu por cima do seu irmão. E falar destas mesmas consequências hoje, nós encontramos muitas consequências e diria que isto, na minha humilde opinião, ela parte no princípio de que quem forma a juventude? Se nós encontramos a juventude ela sendo formada a partir da sociedade, encontramos sendo formado a partir de influenciadores, encontramos a juventude sendo formada a partir das mídias, do governo, religiões, encontramos a inteligência artificial,
formando a juventude, encontramos família, encontramos culturas. Estes nichos estão desenvolvendo mecanismos de como formar a juventude. E nós, como jovens, encontramos, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, 19, 20 e 22, mais em diante, fala dos conselhos que o apóstolo Paulo deu ao jovem Timóteo. E que ele devia se esforçar, dar o máximo de si, ser o exemplo da juventude atual. Eu não imagino a qualidade que estava a ser requerida no jovem Timóteo se nós conseguíssemos levar e desenvolvermos. De que eu sou espelho. O que Paulo teologicamente estava a pedir ao Timóteo era que ele fosse espelho. Era de ele ser um modelo. Agora, nos desafios que nós enfrentamos, será que eu sou um modelo da juventude atual? Será que os meus princípios não são violados por quem forma a juventude, como eu acabei de frisar? Então, significa que os desafios ou as consequências de não encontrarmos princípios que nos levem a uma resiliência e coerência faz-nos com que nos enfrentemos grandes dificuldades. Muito obrigado. Bom, na sua abordagem eu tentei aqui e tem alguns jovens que não são espelho na sociedade, na comunidade. Digamos que é uma desgraça e diríamos que é uma vergonha na sociedade. Então, será que tem algum palpite, algumas dicas para esses jovens poderem se limitar, se posicionar na palavra de Deus? Como que esses jovens podem encontrar? Na verdade, como eu estava a dizer, essas todas as fontes que eu acabei de citar, elas estão trabalhando para formar a juventude. Mas essas todas são falíveis. Existe dentro desta linhagem uma fonte que não é falível, que é infalível, que é a religião por meio da fé, da palavra de Deus, crendo a palavra de Deus, aceitando o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Significa que, à medida em que o jovem, mesmo aquele que está enfrentando crises de depressão, crises de falta de emprego, crises de lares desorientados, vida desorientada, esta pessoa pode encontrar um refúgio dentro da palavra de Deus. O meu conselho é que a pessoa procure encontrar um lugar que se debruça a palavra da verdade. Bom, e temos aqui a terceira pergunta, quarta neste caso. Por que os jovens atuais ou atualmente não respeitam os limites antigos estabelecidos por Deus? Quais são? Por que os jovens recentemente não conseguem se posicionar nos limites estabelecidos por Deus? Bom, para responder esta questão, eu gostaria aqui de abrir a palavra de Deus aí em Tiago capítulo 4 mesmo. Vamos encontrar alguma palavra que pode nos guiar a esta pergunta. Tiago, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 1 até versículo
3 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vende isto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não o pedis. Significa que na pergunta que me colocou ali, como Por que os jovens atuais não respeitam os limites antigos? porque exatamente porque os jovens atuais não respeitam os limites colocados por Deus. A princípio nós encontramos esta passagem clarificando de que o não cumprimento dos limites é por conta dos desejos que nós temos em nossos corações. E tendo esses desejos em nossos corações, existem jovens que não conhecem a palavra de Deus e em algum momento podia moderar esses desejos. Não conhecendo essa palavra de Deus, esse jovem, nós estamos cientes de que ele vai partir para tudo. Ele pode pisar o outro para subir, porque ele não tem princípios que moderam este desafio que ele tem, ou este limite que ele devia respeitar. Então significa que nós devemos procurar encontrar algo que nos oriente, princípio que nos oriente. Eu posso alcançar algo, mas sem precisar pisar no trem. Eu posso conseguir fazer algo sem infringir os limites de Deus. Nós encontramos também em muitas sociedades, em muitos lugares, sendo usada a palavra de Deus como referência para a questão dos limites. Hoje, uma situação muito ligada, as pessoas usam a era digital para fazerem divulgação de informações que em algum momento, na época passada, nós considerávamos como privadas. Mas hoje em dia é simples saber que o irmão Silvano está em Machapo, aqui o irmão Silvano está para fazer uma viagem, o irmão Silvano está no sítio X por conta da era digital. Mas nós como jovens, tem certas coisas que nós temos que selecionar, porque em algum momento nós podemos simplificar tudo, mas nem tudo, como diz a palavra de Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo é lícito. Consegue perceber? Jovens, nós conseguimos entender o porquê os jovens hoje eles violam os limites. Porque todo mundo quer ser alguém. Ninguém gosta de ficar no estático. Todo mundo quer a dinâmica. Todo mundo quer subir. E em algum momento, quando sobem, não querem olhar pelos outros princípios. Bom, estamos no nosso programa Manancial Espiritual. Por favor, não se esqueça de partilhar nossos vídeos e dar as informações. Nós estamos aí com o nosso especial muito importante que estamos a falar deste tema sobre os jovens atuais. Vamos pequeno ou curto nosso intervalo. Voltamos até já. Por favor, fica ligado. Até já estaremos de regresso.